Pessoal, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso webinar, o primeiro de uma série que a Lopen vai começar aí a realizar, o Lopen Talks. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter feito a sua inscrição, por ter reservado aí alguns minutinhos do seu tempo valioso. E o meu compromisso do lado de cá é justamente fazer valer esse tempo, que esse período aí, os próximos minutos, seja de fato um investimento para você, um investimento para a sua equipe. Então, muito obrigado aí por estar assistindo aí esse webinar conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que você pode aumentar a performance de vendas por integrar justamente a telefonia com o CRM. Então, é um assunto que a gente vai abordar hoje. Bom, mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rumenig Borges, por motivos óbvios. Eu acabo sendo mais conhecido pelo sobrenome, então eu sou o Borges aqui da Lopen. Eu sou gerente de canais aqui na Lopen Tecnologia. Já atuei aí por pouco mais de 12 anos com operações de equipes tanto de inbound como outbound. E hoje eu sou especialista no GoToConnect, que é uma plataforma de comunicação unificada que tem a telefonia em nuvem como pilar, e sou especialista na integração dessa plataforma com o CRM Bittrex 24. É provável que você conheça esse CRM russo também bem robusto. Mas o que a gente vai abordar aqui não se limita a essa integração específica do GoToConnect com o Bittrex. A gente vai falar justamente do conceito de integração de telefonia com o CRM. E a gente vai destacar de que maneira, então, a integração dessas duas potências, um bom CRM com a telefonia em nuvem do GoToConnect, pode, então, fazer aumentar aí a performance de vendas da sua equipe. Tá? Então, assim, ó, até para a gente alinhar a expectativa sobre o que a gente vai abordar nos próximos minutos, a gente vai falar basicamente, responder aí basicamente dois tópicos importantes. O primeiro dele, a gente precisa entender, porque instigar você a ter a seguinte reflexão: que papel a telefonia ocupa aí na sua empresa? Será que ela ocupa um papel aí de estrela, por assim dizer? Será que ela está recebendo a atenção que ela merece ou que ela precisa? E uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai então começar a abordar que dores a gente pode sanar, que problemas a gente consegue resolver, como que a gente impulsiona vendas justamente por integrar a telefonia com o CRM, ok? Então é basicamente isso que a gente vai abordar aí nos próximos minutos. Muito bem. Então, começando por responder essa primeira pergunta, que papel a telefonia exerce ou ocupa aí na sua empresa? Eu trouxe essa reflexão porque, assim, ó, não adiantaria nada a gente aqui gastar alguns minutos falando sobre telefonia e sobre como integrar telefonia com CRM, se você, do outro lado, não tiver o conceito correto sobre ela aí na sua empresa, né? Então, é claro que o meu papel aqui não é te convencer sobre o papel que a telefonia deve ocupar aí na sua empresa, mas é basicamente incentivar uma reflexão, para que você entenda se de fato você está aí conseguindo extrair o máximo da sua telefonia, né? Desse canal aí de comunicação. Será que você realmente está fazendo bom uso? Será que a gente pode potencializar isso? Então, é basicamente isso que a gente quer abordar aqui. Ó. Então, para nos ajudar a refletir e pensar sobre esse tópico, eu trouxe aqui dois argumentos que a gente escuta muito por estar ligado a esse segmento. É provável que você talvez até já tenha dito isso em algum momento ou já tenha escutado isso, e a gente vai trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, ó, um argumento que a gente escuta muito é esse aqui. Ó. Por exemplo, eu estou lá numa reunião com o cliente e é muito comum, às vezes, eu ouvir esse tipo de argumentação. Olha, Borges, cara, aqui na empresa o telefone ele quase não toca, ou a gente usa muito pouco, né? Aqui o atendimento ele se dá quase que 100% pelo WhatsApp, ou a gente tem lá uma opção de atendimento via chat no nosso site, os clientes preferem e-mail, enfim. Então, é comum a gente ouvir esse tipo de argumento. E assim, ó, pensando no seu caso, se você me diz que o telefone na sua empresa ele quase não toca, ou que ele toca pouco,
Quem sou eu para discordar disso? Isso é um fato. Se você diz que ele toca pouco, ok, ele quase não toca. Agora, será que o fato dele quase não tocar significa que o telefone, então, na sua empresa não ocupa um papel importante? Então, é essa reflexão que a gente quer trazer. Então, assim, ó, vamos pensar um pouquinho em alguns cenários, tá? Por exemplo, vamos agora vestir aí a camisa de cliente. Vamos imaginar aqui duas situações hipotéticas. Então, digamos que você precise, por exemplo, você é cliente aí de uma corretora de seguros e você, olhando lá, você viu que o seguro do seu carro está para vencer. E em maio, por exemplo, a gente está em fevereiro, digamos que em maio você vai ter que renovar lá o seguro do seu carro. Então, isso é urgente? Não é urgente, né? Dá para você ali mandar um WhatsApp e mandar uma mensagem, deixa o telefone de lado, vai tocar a vida, vai trabalhar, vai responder e-mail, e quando você lembrar, você pega o telefone e está lá a informação para renovação do seguro, enfim. Então, esse não é um cenário urgente. Agora, pensa no seguinte, esse mesmo cenário de uma corretora de seguros, mas você deixou o seu carro no estacionamento e quando você volta ele não está lá. Você vai pegar o telefone, mandar um WhatsApp e sentar e esperar a resposta? Naturalmente que não, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone e vai ligar. Por quê? Porque é urgente, é importante. O seu carro acabou de ser roubado. Mesmo que até então, durante vários anos, o seu contato com aquela corretora tenha sido talvez única e exclusivamente por WhatsApp. Talvez tenha sido a primeira vez que você pegou o telefone para ligar para eles. Talvez você tenha até tido que procurar o telefone deles, né? Mas quando você ligou, aquela única vez, foi o momento em que você mais precisava do atendimento deles. Faz sentido, não faz? Então, quer dizer, o telefone quase não toca, mas quando você ligou, era um assunto urgente para você. Quer ver um outro exemplo? Você passa lá em frente a um imóvel, a uma casa, por exemplo, você vê lá uma placa de que aquela casa está sendo vendida. E tem a opção de um contato lá por WhatsApp. E você entra em contato, pergunta o valor ali do imóvel, você recebe informações pelo WhatsApp, aí você conversa em casa e decide então investir. Bom, vamos avançar, vamos comprar. Você vai prosseguir nessa negociação através do WhatsApp? Não, né? Você vai ligar. Por quê? Porque o assunto se tornou importante. Ninguém fecha uma compra do imóvel de 300, 500 mil reais pelo WhatsApp. Você vai precisar do telefone. Então, o que a gente está querendo destacar? Que mesmo que às vezes o telefone ele toque pouco, quando ele toca, é urgente ou é importante. Se coloca aí agora no lugar do empresário, né? Então vamos lá, a gente é dono lá daquela corretora ou daquela imobiliária. Talvez realmente o telefone quase não tocou naquele mês. Ele tocou 5 vezes, mas eram 5 ocorrências importantíssimas. Aí você tem lá no WhatsApp o registro de todas as conversas que foram feitas pelo WhatsApp, todo atendimento que foram dados, né? Mas aí aquela ligação que era importantíssima, você não tem um registro dela. Então, não faz sentido. O fato do telefone ele ser pouco acionado não significa que você pode deixá-lo de lado. Você precisa ter o registro daquelas ligações, porque isso é importante. Então, assim, ó, trazendo isso para um time de vendas, digamos que você tem aí uma equipe de inside sales. Então, o cenário é o mesmo. Quer dizer, você investe lá em marketing para gerar leads, você gera aquele lead e monta uma cadência de envio de e-mail, de envio de WhatsApp. Você coloca lá no seu site uma opção, um pop-up chamando o cliente pelo chat, mas em algum momento o seu SDR, o seu executivo de vendas, ele vai precisar usar o telefone. E quando essa ligação acontecer, você vai precisar ter o controle dela. Então, o ponto, ele deixa de ser se o telefone é pouco ou é muito usado, mas se você tem gestão do uso que a sua empresa faz da telefonia. Quer seja pouco, quer seja muito. Mas quando ele for usado, você precisa ter controle sobre ele. Você precisa ter gestão sobre aquilo que foi dito naquela ligação. Um outro argumento que a gente escuta muito, é provável que você talvez já tenha até dito ou escutado isso em algum momento, que o telefone ele está com os dias contados. A gente
quase não usa telefone hoje, ninguém hoje gosta de atender telefone, e é um fato, né? Quer dizer, a gente está numa geração, numa época, em que alguém liga no WhatsApp, a gente espera desligar, né, para perguntar se me ligou. Isso é normal. Então as pessoas fogem um pouco mesmo de ligação. Mas será que isso, então, decreta o fim da telefonia? Será que essa é a ideia? Se a gente olhar números e olhar a maneira como o mercado se comporta, a gente vê que está longe disso acontecer. Por exemplo, o Instagram, a segunda maior rede social do mundo, investiu há pouquíssimos anos atrás em trazer a telefonia para dentro da rede social. E até hoje continua trabalhando em melhorias desse recurso dentro do Instagram. Então, é um ponto relevante. Um outro, uma pesquisa que a gente trouxe, mostrando que nesse ano, em 2022, a telefonia ela vai movimentar aqui no Brasil mais de 45 bilhões de dólares. Então, quer dizer, deixa claro que a telefonia não está com os dias contados, muito pelo contrário, ela está aquecendo o mercado de telefonia. E quando a gente olha, além disso aqui, além de como o mercado tem se comportado, olhando para o seu time, o que isso pode agregar para o seu time, a gente também tem informações muito relevantes. É isso aqui, ó. Quando a gente compara a telefonia com outras formas de contato com o seu cliente, fica evidente como que a telefonia ela é, de longe, o meio que ainda mais converte. Então, por exemplo, comparado lá com e-mails automatizados, né, que às vezes, muitas vezes é utilizado lá para aquecer o lead, para fazer o follow-up, então você cria lá aquela cadência de e-mails, comparado com isso, a ligação converte 198% a mais. Quando a gente compara a ligação com outras formas de touchpoint, como, por exemplo, e-mail automático, LinkedIn, rede social e e-mail semi-automático, a ligação ela lidera como sendo o meio que mais converte. Então, o que a gente está querendo destacar aqui? A ideia, então, é utilizar apenas o telefone? Vamos, então, ignorar aí os outros métodos e vamos utilizar o telefone? Não. Até porque quando se usa um fluxo misto, quando você usa mais maneiras de contatar o cliente, a taxa de conversão ela quintuplica, né? Quer dizer, 5 vezes maior quando você usa um fluxo misto do que você abordar o cliente num fluxo simples, quer dizer, utilizando apenas um touchpoint. Então, a ideia é que o WhatsApp ele mudou a maneira como a gente atende o cliente. Ele mudou a maneira até como a gente faz a prospecção. O e-mail continua sendo, ocupando um papel fundamental. A rede social é uma potência, um canhão que a gente pode utilizar para geração de lead, interação com o cliente. Mas todas essas ferramentas não vão substituir o telefone. Na verdade, a ideia é que a sua empresa ou você não precisa fazer uma escolha. Você não precisa escolher entre usar o telefone, ou usar o WhatsApp, ou usar o e-mail. Não. Você pode, na verdade, você deve usar os dois. Então, essas ferramentas em conjunto é que vão, então, potencializar os resultados da sua equipe de vendas. Então, assim, se você tem uma equipe de inside sales, em algum momento, seja na prospecção, na conexão com esse lead, na qualificação, no momento do follow-up ou na assinatura do contrato, tenha certeza, acredite, você vai usar o telefone em algum desses momentos. Isso é um fato. Bom, então, uma vez que nós entendemos que, de fato, a telefonia ela ocupa um papel relevante, ela ocupa um papel, ou deveria ocupar aí na sua empresa, um papel de destaque, o que a gente, então, resolve? Que dores a gente pode resolver por, então, ter a telefonia integrada com o CRM que você utiliza aí na sua empresa? Então, agora a gente começa, de fato, a responder a pergunta principal aí do nosso webinar. Então, assim, ó, a principal resposta a essa pergunta é que a telefonia ela vai receber a atenção que ela precisa. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se você tem uma equipe de inside sales, você tem uma equipe de vendas, é provável que você conheça ou que talvez você até pratique cold call.
Então, para quem não conhece, o que é cold call? É um método de abordagem fria, como o nome mesmo diz, né? Ligação fria. Então, o que é isso? Você vai ligar para alguém, para um lead, que nunca ouviu falar da sua empresa, né? Para que você faça, então, a abordagem daquele lead. Então, é claro que quando a gente escuta assim, fazer uma ligação fria, isso talvez soa como muito desafiador. E, de fato, muitas empresas acham isso muito desafiador. E talvez por isso esse seja um método que dá muito resultado. Porque algumas empresas, por acharem isso muito difícil de ser praticado, abrem muito espaço para empresas que executam isso muito bem. Então, se você executar um modelo de cold call bem feito, está mais que comprovado que você vai ter aí resultados. Opa, pulei aqui. Está mais que comprovado que você vai ter resultados excelentes ao fazer isso. Mas o que a gente quer destacar? Por exemplo, como que você coloca em prática esse modelo de cold call? Então, existem alguns requisitos a serem seguidos. Por exemplo, ao ligar para um lead, o SDR ele deve saber com antecedência, saber de antemão, o cargo que aquela pessoa ocupa no LinkedIn. Então, você ligar para o Borges, na Lopen, olá Borges, eu sou aqui da Rumenig SA, queria oferecer o meu produto. Você faz o que aí na Lopen, Borges? Então, você perde conexão com o cliente. E assim, é relativamente fácil hoje um SDR, um executivo, ele descobrir o cargo da pessoa, né? Quer dizer, no LinkedIn você consegue acessar aquilo ali, né? O perfil da pessoa e conseguir saber o cargo que ele ocupa. Então, esse é um ponto importante ao se praticar cold call. Um outro detalhe, além desse conhecimento da persona que você vai acionar, conhecer também a empresa, o segmento dela. Você imagina, numa primeira ligação, a pessoa não está esperando a sua ligação, né? E você ligar e começar a ler. A sua empresa, qual é o segmento de vocês mesmo? Quer dizer, a vontade desligada por parte do cliente vai ser imediata. Então, levantar esse tipo de informação, saber a quantidade de funcionários, a gente também consegue levantar isso muito facilmente no LinkedIn. Um outro ponto muito importante, analisar antes desse contato se essa empresa já teve alguma interação com a sua empresa no passado. Você imagina, você ligando e ser surpreendido. Não, já falei aí com o Diogo da sua empresa, já falei aí com o Wagner, e você, que legal, né? Então, quer dizer, é importante que você tenha esse tipo de informação antes, né, de fazer essa ligação fria. Um outro ponto muito importante, muitas empresas utilizam um script de vendas, né? Eu, particularmente, não sou tão a favor de um script de vendas, porque, na minha opinião, na opinião do Borges, você acaba engessando um pouco ali o SDR, o executivo, e dá pouca margem para ele até argumentar. Mas outras empresas utilizam, por exemplo, um checklist, né? Então, por exemplo, ter ali um checklist que ele vá marcando informações que ele precisa obter com aquele cliente, até para que ele consiga fazer um levantamento de cenário ideal, perfeito, né? Então, você precisa ter isso. Então, quer dizer, por que a gente está trazendo esses exemplos? Digamos que você monte todo esse roteiro. Aí, como é que você sabe que isso está funcionando? Então, você precisa saber se isso está funcionando, se a sua equipe está colocando isso em prática. Quer ver um outro exemplo? Rapport por telefone. Você tem um time de vendas, de inside sales? Sua equipe faz rapport por telefone? Se não faz, marca uma agenda aí semana que vem, estuda aí hoje e amanhã, marca uma agenda semana que vem para aplicar rapport na sua equipe de inside sales. Isso é fundamental para qualquer modelo de vendas. Para quem não conhece, rapport nada mais é do que você estabelecer de algumas maneiras, seguindo alguns métodos, uma conexão com o cliente, né? E existem muitas maneiras de se fazer isso usando o telefone. Por exemplo, ajustar o volume da voz com o volume da voz do cliente, né? Se o cliente tem uma voz mais encorpada, então a gente vai também, claro que de forma muito sutil, né? A ideia não é a gente virar um sombra e começar a imitar o cliente, né? O cliente ele não deve nem perceber isso, mas você começar a seguir também o ritmo de voz dele. Se ele fala mais rápido, a gente vai aumentando a velocidade da voz. Se ele fala mais devagar, a gente vai falar pausado como ele.
por que isso é importante? A ideia é criar essa conexão com o cliente a tal ponto dele ter a sensação de que ele está conversando com alguém igual a ele. E isso acontece no nosso dia a dia em muitas ocasiões que a gente nem imagina. Porque a gente não pensa nisso, né? Puxa, esse cara é igual a mim. Mas o nosso subconsciente acusa isso, nos desarma. A gente se sente confiante e confortável naquela situação. Porque o seu subconsciente diz para você, olha, esse cara é igual a você, cara, pode confiar nele. Então, fazer isso em vendas é poderosíssimo, é fundamental. Então, se você não faz isso na sua equipe de Inside Sales, coloque isso em prática. O seu concorrente pode estar anos-luz na frente por estar praticando algo que é relativamente simples de fazer. Então, coloque isso em prática. Então, o que a gente quer destacar com esses dois exemplos? Cold Call e Rapport. Todos esses são métodos muito mais que comprovados que dão muito resultado. Mas você precisa aplicar o PDCA, você precisa acompanhar, quer dizer, planejar, executar, checar e revisar, né? Então, isso aí está na planilha lá de qualquer gestor. Então, se a sua telefonia não te entrega as informações que você precisa, como é que você vai ter certeza de que aquilo que você investiu horas de treinamento, de que aquilo que você gastou tempo, o seu time de marketing gerou campanhas, fez lá tráfego pago para trazer leads, e na hora da coisa acontecer, você não tem um controle sobre isso? Então, quer dizer, cada vez mais se tem hoje ferramentas para ter controle, por exemplo, de atendimento via WhatsApp, atendimento até por rede social. Mas a ligação, que é na hora que a coisa acontece, no fechamento da venda, você não vai ter o controle disso? Então, quer dizer, você precisa ter isso de fácil acesso. Oi, Então, como que é Borges. Opa, vamos lá. Opa, bem nesse sentido, tem uma pergunta aqui, provavelmente na visão de um gestor. A Sim. pergunta é a seguinte: quando eu realizo uma ligação e o cliente não atende, fica registrado que o vendedor tentou ligar? Boa, Wagner. Obrigado, irmão. Fica assim. Inclusive, agora, a gente vai até mostrar um pouquinho na prática aqui, perdão, como que funciona, o que você... na prática, como que funciona esse formato de ligação dentro de um CRM, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar minha tela aqui para vocês. Beleza. Se não apareceu aí, Wagner, por favor, me dá um toque aí. Então, a gente está vendo aqui, me perdoe se eu olhar aqui de lado, é que eu estou com uma outra tela aqui. Então, a gente tem aqui um card demonstrativo que eu criei, eu estou utilizando aqui como exemplo o Bitrix 24 como CRM, mas a ideia se aplica aí a qualquer outro CRM, a gente está se concentrando aqui no contexto, né? No conceito de integração de telefonia e CRM. Então, por exemplo, a gente vai chegar na pergunta do Wagner. Aqui, ó, eu tenho aqui esse card criado, e a gente falou lá atrás que a telefonia ela receberia a atenção que ela precisa, né? Por que a gente pode afirmar isso? Porque todas as informações estarão em um único lugar. Então, você na posição de gestor, você não vai precisar buscar essa informação em lugar nenhum. Já começa pelo fácil acesso à telefonia. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse card demonstrativo, o card SA é o nome da empresa, vamos imaginar, e eu tenho aqui o contato, justamente um contato aqui, exemplo que eu criei, que é o do Wagner. Então, se eu quiser realizar uma chamada para o Wagner, eu vou clicar aqui nesse Click to Call e a chamada já vai iniciar. Eu vou ligar aqui para o Wagner e pedir para ele não atender por hora, só para a gente responder a primeira pergunta. O que acontece dentro do CRM quando você realiza a chamada e o cliente lá ele não atende? Então, eu coloco aqui para discar. Wagner, se você puder recusar aí a chamada, assim que começar a tocar, aí você recusa para nós. Aí o Wagner vai recusar a chamada lá e a gente vai ver o que vai acontecer aqui no card. Ó. Então, a chamada recusada e automaticamente dentro do card, a informação já está aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de desenho. Aqui. Ó. Então, o que acontece? Está aqui o registro. Então, respondendo a pergunta, mesmo que o cliente não atenda, o registro da chamada está aqui dentro. Então, a gente está vendo, por exemplo, quando essa chamada foi realizada, o horário que a chamada foi realizada,
o número que eu liguei e aqui o status, que a chamada ela foi cancelada. Então, essa chamada ela não completou. O cliente, o seu SDR, o seu executivo, não conseguiu falar com esse lead. Agora, vamos então para o outro cenário. Então, a gente vai fazer agora aqui uma chamada para o Wagner e eu vou pedir para ele, então, agora atender essa chamada. Não é cobrança, Wagner. Pode atender aí sem medo. Beleza. O Wagner já atendeu, eu estou na chamada com ele aqui. Então, aqui, ó, dentro da chamada, com a chamada em curso aqui, ó, eu tenho algumas opções aqui. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a opção de transferir essa chamada para alguém. Então, se eu quiser transferir, eu vou vir aqui, escolher algum outro usuário, vou marcar aqui e vou mandar essa chamada para quem eu quiser. Então, isso já me otimiza tempo. E eu agora vou desligar a chamada está em curso, digamos que eu vim aqui, negociei com o Wagner e tal, fechei o negócio com ele, e eu agora desligo essa chamada. O que, que acontece agora? Aqui, ó. Então, dentro do card do cliente, sobe justamente a informação que vai te dar justamente o feedback se o Borges fez com o Wagner, se ele colocou as orientações do Cold Call em prática, se ele fez rapport com o Wagner. Por quê? Porque tudo isso está aqui. Ó. Então, a gravação da chamada está aqui dentro. Acho que não sai para vocês aí o áudio, mas a chamada está aqui, a gravação está aqui. Então, a gente consegue facilmente ter acesso a isso. Eu não preciso, por exemplo, ir buscar essa chamada em algum outro lugar, em algum outro painel, em alguma outra plataforma. A gravação está aqui dentro. Então, ele me dá a duração da chamada, até na hora de executar essa gravação. Eu posso mudar aqui a velocidade de execução dessa chamada. Então, eu consigo ter acesso fácil a essa gravação. Inclusive, na posição de gestor, você vai concordar comigo que isso é muito prático, porque, por exemplo, é provável que você também tenha esse cenário aqui como a gente tem. Ó. Então, tem aqui várias etapas aí do seu processo. Né? Então, aonde você aquece o lead, aonde você entra na etapa de negociação. Então, digamos que eu queira puxar aqui, eu quero saber como que minha equipe está lidando com o cliente justamente lá no primeiro contato. Como é que está a abordagem da minha equipe na hora de gerar esse lead, aqui nessa coluna de primeiro contato? Se eu não tenho essas informações fácil aqui, eu teria que entrar em cliente por cliente, ver qual o número, pesquisar por aquele número para eu obter essa gravação. Aqui não, eu posso simplesmente ir abrindo todos os cards dessa coluna e a gravação já vai estar ali dentro, anexada ao card do cliente. Então, eu consigo olhar para a minha operação, para a minha equipe, e saber detectar, por exemplo, em que etapa há um gap, aonde há uma falha. Será que é lá no momento de aquecer o lead? Ou a gente está pecando na hora de fechar o negócio, na negociação. Então, fica fácil de eu identificar aonde talvez estejam aí eventuais falhas ou talvez um campo para melhoria da equipe. E um outro ponto muito relevante também, que a gente pode mencionar, é o seguinte. Ó. A gente está falando de uma equipe de prospecção. Então, quando a gente fala, por exemplo, em um SDR de alta performance, a ideia é que ele execute aí algo em torno de 80 ou 100 chamadas num único dia. Só que, se você não tem essa integração com o CRM, o seu SDR ou a sua equipe de vendas, o seu executivo, ele está perdendo tempo registrando informações que você pode obter de outra maneira. Por exemplo, eu realizei aqui essa chamada para o Wagner. Então, se eu não tenho essa gravação aqui, eu teria que vir aqui, e fazer aqui um memorando, né? Numa bela manhã de sol, eu liguei para o Wagner. O Wagner foi muito atencioso, eu ofereci tal ponto e ele contra-argumentou isso, e eu ofereci tal coisa, refiz uma pergunta. E enquanto o seu SDR está fazendo isso, a concorrência já ligou para 5 novos leads. Porque uma vez que eu faço a ligação, eu finalizei ela, o registro já está aqui. A gravação da chamada já está aqui. Então, eu ganho tempo, eu ganho velocidade. Então, isso é muito importante numa equipe de prospecção, numa equipe de vendas. Quantas ligações você consegue realizar por dia? Se eu consigo realizar 40 ligações, eu vou conseguir, por exemplo, aquecer
20 leads, bom, se eu realizar 80, se eu realizar 150, então a quantidade de ligações realizadas, sem dúvida, no final do dia, no final do mês, vai determinar um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, esse é um ponto muito relevante também, a velocidade que a sua equipe ganha por ter essa integração aqui dentro do CRM. Tá? Borges, Sim. tem mais uma pergunta aqui, muito esclarecedor tudo isso que você está pontuando, sobretudo de ter todas as informações gravadas ali dentro do CRM. Mas tem uma pergunta que é a seguinte: e se eu quiser ligar para um cliente que não está no meu CRM, eu vou conseguir? Tá. Consegue, Wagner. Obrigado. Aqui, ó. Então, por exemplo, digamos que a gente aqui vai realizar uma chamada, como o Wagner mencionou, para um cliente que não está aqui, eu não tenho um card criado, né? Então, vou ligar para um número que até então o meu CRM desconhece. Então, eu vou utilizar aqui, ó, no canto da tela, eu tenho essa opção aqui. Então, eu vou usar esse teclado aqui. E sempre que eu colocar para discar para um número que o meu CRM não conhece, ele vai me dar a seguinte opção: de atualizar um card que já existe, tendo como base esse número que até então ele não conhece, ou criar um novo card, tendo como base aquele número. Então, eu atualizo um card que já existe com aquela ligação, ou eu crio um novo card com o número que eu vim aqui e disquei e realizei essa chamada. Agora, essa ligação, ela não está em card nenhum. Aonde que eu vou buscar por essa ligação? Por exemplo, no nosso caso aqui, ó, isso fica fácil de encontrar aqui do lado, ó. Por exemplo, essa chamada aqui. Então, eu tenho aqui essa chamada aqui do Cássio, ele não está aqui em nenhum card, mas se eu quiser obter informações da chamada, eu tenho aqui, ó. A gravação da chamada, por exemplo, está aqui. Então, mesmo que ele não esteja num card, eu também não vou precisar colar esse número do telefone e ir num painel de relatório e buscar essa gravação. Então, a ligação também está ali. E se eu quiser mais detalhes, eu venho aqui, ó, ir para CRM. Aí, ele automaticamente vai criar um card para o Cássio. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar qualquer outra tentativa de ligação ou registro de chamada que eu já tenha feito para esse telefone. Então, ele vai me entregar tudo aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu já realizei uma chamada no dia 9 de dezembro, no dia 15 de dezembro. Eu tentei falar com ele no dia 17, não consegui. A chamada aqui deu caixa postal e assim por diante. Ó. Então, todo o registro está aqui. Então, mesmo para um cliente que não tenha um card pronto, eu não perco informação. A chamada está dentro do Bittrex. Então, isso é um ponto relevante aí também. A gente não perde informação de maneira nenhuma. Respondido, Wagner? Positivo, Borges. Obrigado. Maravilha. Então, ó, a gente viu aqui de que maneira a gente consegue, então, melhorar a performance por ter as informações atreladas a um CRM. O que mais a gente pode comentar sobre isso? Você não ter limitação geográfica para buscar profissionais da sua área. Algumas pesquisas mostram que cerca de 60% dos recrutadores encontram dificuldade de encontrar profissionais qualificados por conta de limitação geográfica. É provável que você já tenha dito isso, cara, aqui na cidade é ruim de matéria-prima, a gente tem dificuldade de encontrar profissional. E por que você não olha para o Brasil de uma forma geral, para a América Latina de uma forma geral? Porque você não tem ferramentas que talvez te possibilitem isso. Então, por exemplo, esse é o cenário da Lopen. Você deve estar notando que eu não estou num cenário aqui muito bem elaborado, porque eu estou em casa. Então, eu estou a 1.400 quilômetros da Lopen. A Lopen está, a sede da Lopen aqui no Brasil é no Paraná. Eu estou no interior do Rio de Janeiro, estou dentro de casa. Mas o que me possibilita trabalhar da mesma forma que todos os profissionais da Lopen que estão lá na sede, lá em Cascavel? As ferramentas que eu tenho. Então, tudo que eu preciso está em um único lugar. Eu tenho a telefonia e o CRM em um único acesso. Eu acesso a uma guia do Google Chrome, a uma guia da internet, a um aplicativo do Windows, a um aplicativo para celular, e eu consigo realizar os meus projetos, eu consigo atender as minhas chamadas. Então, a Lopen, por exemplo, não tem limitação geográfica. A gente tem colaboradores espalhados, não é nem pelo Brasil, é pela América Latina.
Então, a gente tem colaboradores no México, em qualquer parte do país. Então, isso amplia o seu horizonte. Você não fica limitado. Então, você vai poder olhar para o Brasil de cima e escolher os profissionais que você quer. Eu quero esse aqui do Paraná, esse aqui de Belo Horizonte e assim por diante. Então, imagina o quanto você pode melhorar e aumentar a qualidade da sua equipe por ter essa opção de escolha e não ficar limitado a pessoas ou a profissionais que talvez não é que sejam ruins, mas não se adequam ao seu negócio, mas que eu não tenho opção. Tenho que usar aquilo que eu tenho? Não. Você pode ter um CRM integrado da telefonia e ampliar aí o seu leque de busca por profissionais. Tá? Um outro ponto muito relevante, redução de custos. Por que a gente fala de redução de custo da integração da telefonia com o CRM? Porque assim, quando se fala nessa integração, a gente está falando em substituir 3 camadas, no mínimo 3 camadas aí que você tem na sua estrutura atual. Se você utiliza aí uma telefonia convencional, um PBX físico, ou até dependendo da estrutura de telefonia VoIP que você utiliza, é provável que você se depare com o seguinte cenário. Você tem lá a coluna 1, o que é? Que é a operadora. Então, você tem ali a Vivo, a Oi, a Claro, e você tem a despesa 1, que é essa operadora. Na coluna 2, você tem os equipamentos. Então, dependendo do seu cenário, talvez você tenha lá um rack cheio de equipamentos, aquele PBX físico, cheio de placas, enfim. E na maioria das vezes, você talvez tenha também uma empresa que faz a manutenção desse PBX. Né? Então, você tem aí já 2 colunas. E no final, você tem ainda os aparelhos. Então, qual é a ideia dessa integração? É substituir tudo isso. Porque assim, a GoTo, ela é uma operadora de telefonia IP. Então, ela vai te entregar a voz, ela vai te entregar o número nacional com rotas nacionais, ela pode inclusive fazer a portabilidade do seu número. Então, ela é uma operadora. Então, ela já substituiu a primeira camada. No que diz respeito à segunda camada, a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, vamos voltar lá para o CRM, tá? A gente vai ver agora a segunda camada, que é como a gente vai substituir todo aquele equipamento que você tem aí ocupando talvez uma salinha com ar-condicionado no 17 o dia todo para manter lá o PBX refrigerado, né? Então, como que você vai substituir isso aí? Ó? Aqui, ó. A gente vem aqui em telefonia. Lembrando que esse é o modelo do Bittrex, mas a gente está falando do conceito, então a maioria dos CRMs também vai te entregar esse cenário aqui. Então, a gente vai hospedar a nossa telefonia dentro do CRM, até pontuando, é muito simples a conexão, tá? A gente simplesmente se trata de preencher aqui informações, então é muito simples a conexão. E uma vez que está feita a conexão, eu tenho isso aqui, ó. A gente vem para a estrutura de PABX. Então, tudo aquilo que você configura manualmente, ou que você agenda um dia para o técnico ir lá e criar a sua URA de atendimento, você vai criar dentro do seu CRM. Então, por exemplo, ó, aqui você pode colocar em texto a mensagem de saudação da sua empresa. Olá, seja bem-vindo a Borges SA, Disque 1 para comercial, 2 para financeiro e assim por diante. E ele vai converter isso em fala. Ou você pode subir um arquivo de áudio, se alguém na sua empresa tiver uma voz bacana, você faz um upload do arquivo de áudio, ou contrata um serviço profissional e faz aqui o upload, você pode fazer isso. E aqui a gente vai montar a estrutura de URA. Então, por exemplo, na opção 1, quando o cliente lá ligar para uma empresa e discar 1, o que vai acontecer? Bom, ele vai transferir para algum empregado? Ele vai transferir lá para o Rodrigo que cuida do financeiro. Então eu vou aqui e vou selecionar o Rodrigo. E quando discar 1, a ligação vai para ele. Ou então, não, digamos que eu quero que transfira para um departamento. Eu vou aqui e vou selecionar o departamento que eu já criei. Ou vamos ainda para um cenário talvez que pareça mais complexo. Eu quero que isso vá para uma outra filial, para uma outra unidade. Então eu tenho, vamos imaginar o cenário de unidade 1, Rio de Janeiro, BH e São Paulo. Aí eu coloco lá um 0800. Aí o cliente liga nesse 0800 e ele escolhe um para falar com unidade de BH,
2 para São Paulo, 3 para Rio de Janeiro. Então, já que 1 é BH, eu venho aqui transferir para número externo e eu vou colocar aqui o número de BH. Então, pronto, está feita a integração entre todas as unidades sem precisar ir nenhum técnico parar a sua operação por, no mínimo, um dia inteiro para fazer essa configuração. Quem lida aí com estruturas de telefonia física sabe do que eu estou falando. E quem é gestor sabe da angústia que dá de ver um time de prospecção parado, de braços cruzados, por conta de um ajuste técnico que aqui você faz em 5 minutos. Então, e isso gera economia de custos, economia de tempo, de energia, porque você mesmo faz isso. Então, você não precisa de um terceiro para realizar essa integração. E assim, além disso, a gente tem aqui diversas outras opções. Por exemplo, eu posso colocar um aviso automático avisando que aquela ligação está sendo gravada. Para muitos cenários, isso é uma informação obrigatória. Então, eu já tenho isso aqui pronto. Eu tenho a opção, inclusive, de transcrever a gravação da chamada. Já pensou? Eu não quero a ligação por áudio, quero ela ali escrita. Então, você vai ter isso. Então, aí mesmo que o seu operador não vai precisar registrar nada, porque vai estar escrito ali, vai estar em texto o que ele conversou com o cliente. Então, você otimiza tempo. E aqui, um ponto interessante, avaliar a qualidade do serviço. É provável que você saiba que, na maioria das vezes, você precisa contratar um serviço à parte para que você tenha isso aqui. Né? Então, quer dizer, tem empresas aí, tem software específico para esse tipo de demanda, para que você tenha no final da ligação aquela opção de avaliar o atendimento. Então, DISC 1 para ruim, DISC 5 para ótimo. Isso está aqui, dentro do CRM. Aí você pode configurar aqui, por exemplo, horário de atendimento aí da sua empresa. Você pode deixar uma mensagem aqui gravada para ligações que entrarem aí fora do expediente, música de espera, enfim. Tudo isso você configura dentro de um único lugar, dentro do CRM. Então e claro, a última camada, o endpoint, né, os aparelhos, você vai substituir isso porque o atendimento é multiplataforma. Então, você atende pelo aplicativo no celular, aplicativo do CRM, você atende no navegador na web, você atende por aparelho IP, se você quiser. Então, a gente substitui a operadora, que é a GoTo. Você substitui o PBX digital, porque você vai ter isso no CRM, embora o GoToConnect também tenha o PBX digital. E o endpoint, o atendimento é multiplataforma. Você não precisa ter um aparelho físico. Você atende da maneira como cada um achar mais conveniente. Então, isso é o que a gente está falando sobre a questão de redução de custo. Bom, então, olhando, antes da gente falar um pouquinho sobre o Connect, o que a gente quer destacar aqui nesses pontos que a gente abordou até agora? Substituindo essas 3 camadas, a operadora, o PBX, o endpoint, tendo a gestão das ligações, se certificando que aquilo que você planejou, aquilo que você capacitou a equipe, está sendo seguido, quer dizer, você tornando possível velocidade para os seus agentes, realizar 80 ou 100 chamadas num dia, rompendo barreira geográfica na busca de profissional, empregando melhor os recursos através da redução de custo, pelo que a integração torna possível, é um fato, é uma matemática simples. Você vai aumentar drasticamente a performance do seu time de vendas. Então, isso é um fato. E esse é o recado que a gente quer trazer. Então, a integração com a telefonia, sem dúvida, vai aumentar e muito o resultado da sua equipe de vendas. Talvez esse seja o segredo que você busca descobrir no seu concorrente e está aqui, que é essa integração com o CRM. Então, assim, a gente falou no início sobre a integração do GoToConnect com o CRM. Então, apenas brevemente, o que é o GoToConnect? Então, o GoToConnect, apenas dando aí um F5, para que se você não está tão atualizado, é uma ferramenta, uma plataforma da GoTo, e a GoTo é o que era até 20 dias atrás a LogMeIn. Então, a LogMeIn ela passou aí por esse rebranding e se tornou a GoTo, tá? Então, o GoToConnect é a plataforma de comunicação unificada da GoTo. Então, ela entrega, deixa eu colocar aqui na tela enquanto estou falando. Então, ela entrega ligação, né, telefonia, ela vai te entregar videoconferência,
Então, por exemplo, eu tenho tudo em um único lugar. Eu tenho ligação e eu tenho aqui videoconferência. Então, por exemplo, essa é a minha sala de reunião e eu gerencio aqui essa reunião da maneira como eu quero. Eu tenho registro, inclusive, das reuniões, né? Então, se eu quiser, por exemplo, a reunião aqui gravada, se eu quiser levantar informações dessa reunião, eu posso aqui, por exemplo, saber quem falou mais durante a reunião, né? Por exemplo, aqui o Diogo falou 70% e o Borges falou 30%, né? O Diogo sempre fala mais mesmo, né, Diogo? Então, a gente tem essa informação aqui fácil também para relatório. Tudo isso em um único lugar. Ele também entrega bate-papo corporativo em um único lugar. Então, isso aqui é o que o seu agente vai ter acesso, entendeu? Ele vai acessar a telefonia por aqui. Aí, falando um pouquinho mais detalhadamente da estrutura do GoToConnect, o que ele entrega olhando aí para a gestão, olhando para relatórios. Então, a gente tem esse painel administrativo, onde a gente tem, para a equipe de TI, sonho de consumo, você ter aí de prontidão, deslogou aqui, eu vou logar de novo, você ter aqui de fácil acesso à informação de como está o status da estrutura de telefonia. Então, você está tendo, por exemplo, perda de pacote, agora eu vou conseguir mostrar. Se está tendo perda de pacote, se a internet está oscilando, então você consegue aqui, ó, em tempo real, nesse dashboard aqui, acompanhar isso aqui aí na sua estrutura de telefonia. Aí você tem a aba de relatórios, com gravação de chamadas também, e até fora do CRM, se for o caso, quantidade de chamadas recebidas, então tudo isso você consegue acompanhar. E ainda indo para um outro estágio de comunicação, a gente tem um módulo nessa plataforma, que é o GoToConnect, onde a gente tem, por exemplo, a estrutura aqui, ó, do GoToContact. O que é isso? É onde você vai ter relatórios mais apurados sobre, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, ó, total de chamadas, tempo médio daquela chamada, quanto tempo o operador ficou naquela chamada, eficácia aqui de agente por agente em comparação com o outro, então você pode buscar isso. Então, é de fato uma estrutura muito robusta, uma ferramenta muito robusta que te entrega aí tudo o que você precisa de comunicação. E além de telefonia, videoconferência e esse Analytics, ela também entrega até mesmo plataforma de atendimento por chat. Tá? Então, quer dizer, você pode colocar lá no site da sua empresa a opção de atender via chat e o seu operador vai gerenciar isso por aqui, tudo no mesmo lugar. Ligação, videoconferência e atendimento via chat. O tempo não permite a gente abordar aqui todos os pontos, mas se você tiver interesse em conhecer mais a fundo a ferramenta, procura o nosso time, procura o time da Lopen, deixa registrado aqui o seu interesse em conhecer, que a gente está à disposição. Tá? Agora a gente tem alguns minutos, eu queria deixar aberto para perguntas, se tem alguma dúvida, se vocês querem interagir com a gente, mandar alguma pergunta, por favor, fiquem bem à vontade aí para que vocês possam interagir com a gente. Wagner, se tiver alguma pergunta aí, você puder me ajudar? Beleza, Borges. Então, o Thiago fez uma pergunta, a Marina fez uma pergunta também, nós já respondemos. A Stephanie, ela perguntou dos CRMs que você conhece, normalmente eles acompanham esse discador, esse teclado numérico para fazer as ligações? Sim, Stephanie. A maioria deles te entrega justamente esse softphone ali dentro já do CRM, entendeu? Então, o que você vai precisar fazer é entender como que funciona a integração da nossa plataforma com essa telefonia. Na maioria das vezes, isso se dá por conexão SIP-trunk, tá? Então, esse é a nomenclatura. Então, cabe perguntar isso ao seu CRM. Olha, vocês aceitam conexão via SIP-trunk? Mas, de qualquer forma, não deixem procurar o time da Lopen, tá? A gente pode pensar junto em maneiras de tornar possível essa conexão da telefonia do GoTo com o CRM que você utiliza. Mas sim, você vai ter acesso à telefonia dentro do CRM mesmo, tá? Legal, Borges, obrigado. Temos outra pergunta da Charis. Ela diz o seguinte: por exemplo, eu tenho as minhas oportunidades, as minhas negociações dentro do meu CRM. Só que aí, então eu tenho todos os meus contatos ali, ok. Só que eu estou com uma agenda, eu vou ter que atender um cliente específico e eu preciso pedir para um colega
ligar para mim, para o meu cliente. Esse meu colega vai conseguir acessar esse contato? Ele vai conseguir fazer essa ligação? Sim, inclusive essa é uma das grandes vantagens de você ter a telefonia dentro do CRM. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que você, Charles, esteja de atestado, esteja de férias, vamos pensar em férias, que é melhor que atestado, né? Você está de férias e eu vou precisar tocar aí o projeto que você parou na metade, né? Então, se eu não tenho as informações ali, eu vou ter que te ligar. Como é que ficou aquele projeto lá, né? Mas nesse cenário aqui, não. As ligações estão ali, dentro do card, né? Então, eu vou ouvir aquelas gravações, vou entender como que está o cenário até então e vou estar apto para assumir o projeto. Então, qualquer um consegue ter acesso, tá? E pode, para que seja possível isso, tocar o projeto ali, se você estiver fora aí da empresa. Legal, obrigado, Borges. O Thiago, ele tem uma pergunta aqui também, só que eu fiquei confuso quanto à pergunta. Thiago, se Uhum. você quiser liberar o seu som aí e fazer ao vivo pra gente? Tá, É, beleza. é que na hora que você estava falando ali do GoTo e tal, ele perguntou o Aham. seguinte: preciso ter uma telefonia exclusiva para isso? Só Ah, que aí eu tá. acabei. Não sei É, se eu talvez acho você. que. Eu não sei se é essa a ideia, tá? Mas eu Tá. acho que o que ele está falando, a telefonia exclusiva, talvez seja ter uma telefonia à parte dentro do CRM, né, em paralelo com a telefonia que ele tem na empresa. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia é substituir a estrutura que você tem de telefonia, tá? E que ela vá toda dentro do CRM. Então, assim, você vai utilizar a estrutura de telefonia da sua empresa. Então, tudo que você tem aí de telefonia de aparelho físico vai para dentro do CRM e qualquer pessoa vai utilizar esse mesmo canal de comunicação. Ah, mas eu não acesso o CRM. A gente pode conectar lá um aparelho IP e mesmo se você não acessar o CRM, você vai conseguir utilizar a telefonia tranquilamente. Tá? Acho que ele respondeu aí que a dúvida era essa mesmo, né? Isso mesmo, Borges. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, pode ficar à vontade para perguntar. Por enquanto não temos nenhuma Isso. pergunta mais, Borges. Maravilha. Bom, então, se não temos aí tantas perguntas, talvez seja um bom sinal, né? Que a gente tenha sido aí um pouquinho, talvez, mais claro aí na nossa apresentação. Que bom, a gente fica feliz. Antes da gente encerrar, só falar brevemente um pouquinho sobre quem é a Lopen, né? Então, eu falei que eu sou da Lopen Tecnologia, atuo como gerente de canais. A Lopen é um hub de tecnologias, tá? De tecnologia. O principal papel, qual é a missão da Lopen? A missão da Lopen é abrir portas no mercado da América Latina para grandes marcas internacionais. Então, como a gente já vem fazendo aí com a LogMeIn, que agora é GoTo, né? Então, nós somos a maior distribuidora da LogMeIn. Nós temos também a Freshworks, a Monday, Axerve, Sophos, enfim. O que você pensar em tecnologia, procura o time da Lopen. A Lopen tem sede hoje aqui no Brasil, tem sede no Paraná, na cidade de Cascavel. E para tocar as operações do Latam, a gente tem também a filial no México, da onde a gente toca as operações do restante da América Latina. Então, a gente se coloca aí à disposição. No mais, eu queria aí agradecer a sua atenção por você ter estado conosco aí por cerca de uma hora. Ficamos felizes aí com a sua participação. Espero ter te ajudado aí a ter muitos insights de como aumentar a produtividade da sua equipe. E se ficou o interesse em conhecer um pouquinho mais sobre integração, sobre a telefonia do GoTo, sobre CRM, qualquer outro tipo de tecnologia para a sua empresa, não hesite em nos procurar. Estamos aí à sua disposição. Se não há mais perguntas, estamos encerrando e faço já o convite, fique atento às redes sociais da Lopen. Estamos iniciando uma série de eventos onde a gente vai abordar aí assuntos relevantes para a sua empresa, para a sua equipe de vendas, enfim. Então fica o convite, fique atento e a gente se despede por aqui, agradecendo novamente a atenção aí de vocês no nosso web. Abraço, pessoal.